O Natal está aí e é claro que a árvore mais viralizada do momento também chegou por aqui. Sim, eu estou falando nela, a árvore de brigadeiros, que deixou todo mundo enlouquecido nas outras redes. Eu vou te ensinar todos os segredos para a árvore perfeita, inclusive o ponto correto da massa. Nada de brigadeiro caindo por aí, hein? Nós vamos montar 3 modelos incríveis que, além de super fáceis, são muito lucrativos para você faturar nesse final de ano. Para você ter uma ideia, foi só eu postar a árvore lá no meu perfil e choveu de mensagem de pessoas querendo encomendar. E antes da gente partir para a receita, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações e deixa aquele joinha nesse vídeo, porque aqui eu trago as melhores dicas para você faturar muito mais na confeitaria. E aproveita, já me conta nos comentários se você prefere a árvore de brigadeiro de ninho ou de brigadeiro de chocolate. Ou então só manda aquele coraçãozinho mesmo, que é para eu saber que você está curtindo o nosso conteúdo. E segue comigo até o final desse vídeo, porque lá eu vou responder algumas das principais dúvidas que surgiram. Não se esqueça que as quantidades dos ingredientes em gramas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, certo? Agora vamos lá? Prepare a sua cozinha e vamos para a receita. Eu vou começar a preparar a árvore pelos brigadeiros brancos, então vou colocar na panela uma caixinha de leite condensado, 3 colheres de sopa de leite ninho e vou mexer até desfazer os grãozinhos. Leite em pó dissolvido. Agora eu adiciono meia caixinha de creme de leite. Vou levar para o fogão e mexer em fogo médio até ele desgrudar do fundo da panela. Eu estou mexendo em fogo médio, que é para a gente não queimar o fundo do brigadeiro. Agora que ele começou a engrossar, eu desligo o fogo e adiciono 1/4 de xícara de chocolate branco. Ele é opcional, mas deixa o brigadeiro um pouco mais firme e muito mais fácil de enrolar. A gente tem vários outros vídeos de brigadeiros super completos aqui no canal. Eu vou deixar o link da playlist aqui embaixo na descrição do vídeo para você tirar todas as suas dúvidas. O ponto correto é esse aqui. A gente inclina a panela e o brigadeiro se solta totalmente do fundo. A gente chama esse ponto de ponto cambalhota. Agora eu desligo o fogo e vou mexer esse brigadeiro por 1 minutinho para ele ficar bem brilhante e também para desfazer os gruminhos que possam ter ficado na massa. Se você preferir, pode usar um fouet nesse processo. A massa está bem mais lisa, bem mais brilhante. E agora você pode embalar no plástico filme para descansar ou usar a placa porcionadora para já separar os brigadeiros. Eu estou usando a placa de 12 gramas da Blue Star. Untei com desmoldante e retirei o excesso com papel toalha. Preencho as cavidades. Cubro com filme e deixo descansar. Eu deixei ele por 10 minutinhos dentro da geladeira. E você nem precisa deixar o brigadeiro esfriar totalmente para desenformar. E agora, quando levanto a placa, ele já vai se soltando. Se precisar, pode ajudar com a esteca que vem junto com a placa. E agora eu vou usar um berço para brigadeiro já untado com desmoldante para embalar as minhas bolinhas. O brigadeiro ainda está bem quente, então se você não tomar cuidado, ele vai amassar muito. E se você preferir, pode inclusive congelar os seus brigadeiros desse jeitinho. Só não esquece de passar no filme e identificar se você for congelar. E eu vou fazer o mesmo processo para o brigadeiro de chocolate. Coloco na panela uma caixinha de leite condensado. Peneiro 2 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. Mexo até ficar tudo homogêneo. Acrescento meia caixinha de creme de leite. E levo ao fogo médio alto até chegar ao ponto.
Agora que o brigadeiro começou a ferver, eu vou desligar o fogo e adicionar 1/4 de xícara de chocolate meio amargo em gotas. Eu não vou te mostrar esse processo com muitos detalhes, porque aqui no canal a gente tem um vídeo completo sobre brigadeiro gourmet, onde eu ensino da massa até a precificação. E eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição para você assistir. O brigadeiro chegou ao ponto, quando eu tombo a panela ele está totalmente solto do fundo e virando uma cambalhota sobre o restante da massa. Agora eu desligo a panela e mexo por 1 minutinho para o brigadeiro ficar liso e bem brilhante. Se você preferir, pode usar o fouet nesse processo. Olha como a massa fica super brilhante. Agora eu vou levar para a placa porcionadora. Cubro com filme e deixo descansar. Enquanto os brigadeiros descansam, vamos falar sobre a árvore. A base da nossa árvore será feita com um cone de isopor. Eu estou usando um cone de 14 centímetros de altura por 8 centímetros de base. Essa vai ser uma árvore um pouco maior para servir como centro de mesa, mas se você quiser também pode fazer árvores menorzinhas para presentear. Esse cone aqui, por exemplo, tem 9 centímetros de altura por 6 centímetros de base. Eu vou colar o cone sobre esse pratinho de MDF. Para colar, eu vou colocar um pouquinho de cobertura fracionada aqui no centro. E agora é só posicionar o cone. Precisa ficar atento para centralizar ele corretamente. E agora eu vou cobrir ele também com a cobertura fracionada. Eu coloco a cobertura e venho espalhando com a espátula. Eu vou fazer isso para o cone ficar com um acabamento mais bonito. Assim o fundo branco não vai aparecer entre os brigadeiros se tiver algum espacinho. Essa cobertura também evita que o brigadeiro entre em contato direto com o isopor, então fica mais higiênico. Depois de coberto, o cone fica assim. Agora é só deixar ele na geladeira por alguns minutinhos para essa cobertura cristalizar. E se você fizer a árvore com brigadeiros coloridos, pode cobrir o cone com cobertura fracionada branca, tingida da cor da sua preferência. Eu vou tingir de verde porque vamos usar brigadeiros verdes e vermelhos na nossa árvore. Não esqueça que você precisa usar corante para chocolate para cobrir a cobertura fracionada, tá? Não pode ser qualquer corante. Não precisa ser muito escuro, é só para tampar o fundo verde do cone mesmo. Estou usando MDF, mas você pode usar o pratinho de papelão também, se preferir. E aí vou fazer o mesmo processo para o cone verde. Eu não cubro o isopor com um filme por uma questão de praticidade mesmo, mas se você quiser, pode cobrir, tá? Agora eu vou girando aqui com a espátula para retirar o excesso e levo para a geladeira para a cobertura cristalizar. Agora que os cones estão banhados, vamos enrolar os brigadeiros? Eu vou usar os brigadeiros de leite ninho na sua cor natural e vou tingir o leite em pó para que eles fiquem coloridos. Para isso eu vou adicionar o leite em pó para decoração na cor que eu quiser. E agora a gente vai mexer. É assim que esse pó vai ficar. Aí é só enrolar o brigadeiro. Passar no pó já tingido. Peneirar para retirar o excesso de pó. E o brigadeiro já está pronto. E assim eu vou fazer brigadeiros verdes e também vermelhos. E aí, depois de enrolar todos os brigadeiros, é só carimbar. Eu passei o carimbo no pó para decoração dourado. Pressiono no brigadeiro e faço um movimento levemente circular. Não gosto de pressionar com muita força, que é para não amassar o brigadeiro. Eu estou usando a linha de carimbos de Natal da Blue Star.
É cada um mais lindo que o outro e eles fazem toda a diferença nas nossas decorações. Os brigadeiros já estão enrolados, decorados, agora vamos para a montagem? Para prender o brigadeiro no cone, eu vou usar palitinhos de dente. Eu parti o palito ao meio e essa parte aqui que foi quebrada, eu vou colocar espetada no cone. E aí o processo é bem simples. Eu espeto o palitinho e coloco o brigadeiro. Agora a gente vai repetir esse processo preenchendo toda a base do cone. Espeto um palitinho, encaixo um brigadeiro e vamos para o próximo. Na segunda camada, eu vou usar os brigadeiros verdes. Agora nós vamos para a próxima camada, que é a camada de brigadeiros vermelhos. E agora vamos alternando as camadas de brigadeiro. O processo é exatamente o mesmo. Não se esqueça de avisar para o seu cliente que o cone não é comestível e que você também está usando palitos na montagem, tá? Isso é muito importante. Agora eu vou colocar os palitinhos aqui na quina e nós vamos finalizar a nossa árvore. Como a minha mão é muito quente, você pode observar que ela vai derretendo um pouco aqui da cobertura fracionada. E um pouco do corante vermelho que fica na minha luva quando eu toco no brigadeiro, também suja um pouquinho a cobertura. Mas é comum, é normal de acontecer. Olha como essa árvore vai ganhando vida quando a gente coloca os brigadeiros vermelhos. Para finalizar, eu vou colocar um brigadeiro em formato de árvore no topo. Eu modelei o brigadeiro nesse formato, como se ele fosse um croquetinho. Coloco ele no pratinho, encaixo o ejetor Max da Blue Star, pressiono e o nosso brigadeiro em formato de árvore de Natal está prontinho. Agora eu vou encaixar aqui no topo um palito inteiro e vamos finalizar com o nosso brigadeiro de árvore de Natal. Essa árvore fica linda, é muito alegre, super colorida. Nós também temos agora os brigadeiros de chocolate já porcionados e podemos enrolar esses doces em confeitos variados. Podem ser confeitos de chocolate ou confeitos de açúcar, como as miçangas, por exemplo. E agora, com os brigadeiros prontos, é só montar a árvore do mesmo jeitinho que a gente montou a árvore colorida. Dessa vez eu vou usar o cone banhado na cobertura fracionada meio amarga e o processo é o mesmo. Espeta o palito, posiciona o brigadeiro e vai repetindo o processo até chegar ao topo. Aqui eu fui alternando os brigadeiros de maneira que eu formei linhas diagonais, diferente da outra árvore que eu fiz com linhas horizontais. E agora, para finalizar a nossa árvore, eu vou usar esse brigadeiro feito com injetor que eu tingi de dourado. Encaixo um brigadeiro aqui no fundo e coloco o brigadeiro decorado aqui na frente. Essa versão fica super chocolatuda. E a gente também pode usar os confeitos coloridos de açúcar para fazer uma árvore bem colorida, bem bonita e o melhor, com um custo bem mais baixo. E aí você pode finalizar a decoração com um laço. Olha como essa árvore fica linda também. E se você quiser, pode também fazer mini árvores e vender como itens presenteáveis.
Para embalar é só colocar no celofane, dar o laço, colocar a sua etiqueta e a mini árvore já está prontinha para entrega. As árvores de brigadeiro ficam lindas e irresistíveis. Mas elas não são apenas lindas, os brigadeiros ficam saborosos, macios e com uma textura super aveludada. Eles derretem na boca. Imagina que delícia ganhar um presente desses, hein? Não tem como não amar uma árvore dessa. Ainda tá aqui comigo? Então corre nos comentários e me conta que receita você quer ver no nosso especial de Natal. Já aproveita para deixar o seu joinha e se você quer ficar por dentro do que acontece aqui na minha cozinha, me acompanhe também nas outras redes sociais. Esse vídeo teve comentários bem acirrados sobre o uso da cobertura fracionada para cobrir o cone. Muita gente falando que era desperdício de material. E aí nós temos dois pontos importantes. O primeiro é o custo. A gente gastou 30 gramas de cobertura para banhar o cone maior. E é claro que a gente vai comprar a cobertura mais barata do mercado para isso, porque essa cobertura não vai ser consumida. O custo da cobertura para banhar o cone foi de apenas 69 centavos, ou seja, um custo totalmente irrelevante no valor final da nossa árvore. Banhar o cone é importante tanto pela estética quanto pela higiene, porque banhando o cone, o brigadeiro não tem contato direto com o isopor. Eu não indico forrar o cone com um filme, porque dá um trabalhão, toma muito tempo na produção ali do Natal e fica difícil colar o cone no cake board. Aí quando você vai espetar o palito, o cone solta do prato. Também não indico forrar com papel colorido, papel crepom, papel de seda, porque esses papéis levam corantes que não são comestíveis. E também não indico cobrir com papel alumínio ou com papel chumbo, porque podem ficar fragmentos desse material no brigadeiro. Você já mordeu um pedacinho de papel alumínio acidentalmente? Eu já, e te garanto que a experiência não é nada agradável. Então atenção, banhar o cone com a cobertura é um cuidado com o seu cliente e, claro, com a segurança do seu negócio. Para a árvore grande eu usei 48 brigadeiros. Para precificar, você vai calcular o custo dos brigadeiros com insumos, adicionar 20% para cobrir aqueles custos ali que você não consegue medir, os custos imensuráveis, e multiplicar esse valor por 3. Esse é o valor de venda de cada brigadeiro. Já para calcular o valor dos materiais que a gente não produziu, como o cone, o cake board, os palitinhos, você pode apenas multiplicar o custo dele por 2, que é para cobrir os valores que você gastou indo comprar todos esses materiais. Depois é só somar tudo e você chegou ao preço de venda da sua árvore. Não se esqueça de incluir os custos de embalagem ao final dessa conta, certo? Com os meus custos, eu venderia a árvore de chocolate grande por pelo menos R$ 150. Já as árvores de brigadeiro de ninho e cobertinhas com miçanga, elas têm um custo bem mais baixo e poderiam ser vendidas por volta de R$ 110. Claro que esses valores dependem muito do custo da sua produção, então não deixe de calcular tudo para garantir o faturamento do final do ano. Afinal de contas, não adianta nada trabalhar muito, ter muitas encomendas e no final descobrir que a gente não ganhou quase nada, que só ganhou o suficiente para cobrir os nossos custos. Não é verdade? Faz essa árvore aí na sua produção, depois me conta, porque eu tenho certeza que você vai vender igual água. E aí, gostou das nossas árvores de Natal de brigadeiro? Me conta quais outros produtos de fácil venda para o Natal você gostaria de ver por aqui. E se você quer conhecer outras receitas deliciosas, super práticas e o melhor, muito vendáveis, eu separei alguns vídeos especiais para você. É só clicar aqui na tela para assistir. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo e até mais!